Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, herdeiros, com o primeiro episódio da nova série derivada de A Guerra dos Tronos, A Casa do Dragão, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, depois de anos de espera, acho que desde 2000 e tralalá, não lembro quando foi, 2016, 2017, que foi anunciado que essa série estava confirmada, que existiria, acho que foi por aí, né? Eu não sei, não lembro, também não importa. Sim, são anos e anos de espera até chegar no primeiro derivado. Na verdade, né, depois que a série A Guerra dos Tronos estava sendo finalizada, já se dizia, né? Não, vai existir uma tal continuação. Depois de um tempo, né? Foi veiculado que, na verdade, tinha acho que 5 projetos, de 3 a 5 projetos que estavam em estudo, estavam sendo feitos roteiros, e sim, seria analisado qual teria mais chance, né, de ser mais efetiva para sucesso. Claro que você tem que continuar A Guerra dos Tronos, né, o grande sucesso televisivo da HBO, através, claro, de um novo sucesso. Você não podia fazer uma série assim só para, tá, vamos tentar, se der, tudo bem. Não, o objetivo é faturar um din-din um pouco mais substancioso, com certeza, né? Enfim, o que vale é que finalmente, então, essa série aqui específica foi a que vingou. Parece que tem uma outra com uma, talvez, continuidade das histórias do Jon Snow, que está mais tendendo a continuar, a realmente vingar, na verdade, né? Mas o que importa? Essa aqui saiu e essa é uma boa, é uma linha narrativa muito interessante. Se bem que eu acho que eu prefiro histórias que continuam o que a gente já conhece, e não o que vem antes, porque o que vem antes, no fundo, você meio que já sabe como termina. Se bem que, no caso, é uma história que se passa 200 anos antes do que foi tudo a Guerra dos Tronos. Ou seja, realmente, embora a gente possa até saber como tudo desemboca, a gente pode sim ter a certeza que muitos detalhes nós não sabemos. Bom, de qualquer forma, né? Eu sou sim um bom leitor de A Guerra dos Tronos. Na verdade, um grande erro que todo mundo comete, né? A série de livros não se chama Guerra dos Tronos. O título oficial é A Canção de Gelo e Fogo. Guerra dos Tronos é apenas o primeiro volume, esse pequeno calhamaço aqui que depois se transformou num livro fininho, né, em comparação com os outros volumes posteriores, os outros 4. Por enquanto, George R. Martin só escreveu 5, mas prometeu um 6º, que depois virou mais 2 volumes extra, né? E eu acredito que até hoje já são 11 anos que ele não publica a continuidade lá do 5º volume, né? O 6º volume, que é Os Ventos do Inverno, se eu não me engano, né? Eu acho que o negócio já vai ser dividido com certeza em mais pedaços, porque deve ser um catatal gigantesco que não vai ter condição, sim, de ser apenas um único volume. Com certeza ele vai fracionar os 2 últimos livros em mais 2, ou seja, acho que serão 4. Agora a minha torcida ele está demorando mais de década para entregar a continuidade, porque justamente ele está finalizando tudo realmente. Acho que ele não vai lançar nenhum novo livro enquanto ele de fato não terminar de escrever, porque senão, vai que ele leva mais 2 anos para terminar de escrever o próximo livro. Aí ele vai levar quanto? 20 para escrever o outro? Pô, ele já morreu mesmo, né? Então eu torço para que ele esteja apenas enrolando, porque de fato ele quer terminar, escrever tudo e aí sim publicar antes. Pois é, né? O inverno tá chegando, né, filho? Mas é aquela coisa, né? Para quem curtiu então a série, e foi justamente o caso que aconteceu comigo, eu fiquei sabendo da série assim, de uma maneira assim, notícia de jornal, na época que eu lia jornal, né? Ah, tem uma tal série famosa, tá fazendo sucesso, derivada de livros. Eu não sabia da existência dos livros, confesso. A série também me pegou de surpresa, comecei a assistir e, claro, gostei, mas não comecei a leitura. Efetivamente, eu só comecei a fazer a leitura dos livros depois que a série finalizou. Eu fui sempre adiando e não me arrependo. Na verdade, conhecer a história, o original da história, através dos livros, depois de ter lido tudo, não foi um prejuízo. Na verdade, foi uma coisa que veio com mais elementos para a gente se divertir, porque a história, sim, é repleta de personagens, repleta de eventos, repleta de detalhes intrincados que
Se você tem a capacidade de fazer a leitura, você tem mais tempo de absorver exatamente todas essas coisas enroscadas para lá e para cá. Sem falar da quantidade enorme de personagens que existem nos livros que foram eliminados da série ou foram transformados, por exemplo, alguns personagens, 3 personagens foram colocados como um só, eventos que foram mudados de lugar, mudados de personagem, enfim. Uma quantidade tão diferente de coisas que, sim, é possível que o final da série nos livros seja diferente do que foi exibido na série. Sempre lembrando, né, pessoal, quando a série começou a ser produzida, estou falando da outra série, estou falando da de agora, Guerra dos Tronos, começou a ser produzida, o George R. Martin já meio que falava, pô, e se eu não ficar vivo até o final da série? Eu não terminei de escrever os livros, né? O que ele fez? Ele contou o final de todas as tramas principais para os produtores, então, de Guerra dos Tronos. Só que, né, isso ficou bem evidente a partir da quinta, sexta e sétima e oitava temporada, que quando acabou o material dos livros, aqueles 2 produtores e roteiristas principais, eles não sabiam como escrever a história, que eles até sabiam o final. Foi, na verdade, uma bela de uma vergonha alheia o que aconteceu. Então, eu acho que o Martin, alguma coisita ou outra, ele vai chegar a mudar. Mas, de qualquer forma, a qualidade de escrita dele, sim, mesmo que seja a mesmíssima coisa que a gente viu na série, que seja o final oficial também nos livros, o caminho até lá sempre vai ser um pouquinho mais grandioso, né? Mas agora vamos falar, então, do outro livro que é derivado, então, aqui, esta série, que é A Casa dos Dragões. Ela não é derivada, claro, disso aqui, porque a história se passa 200 anos antes. É outro livro, esse daqui, que ainda está embalado. Pois é, ainda não abri, mas aqui, o nome desse pequeno tijolinho também é Fogo e Sangue. Também um livro de mais de um volume. Ele só escreveu o primeiro volume, que é o que está aqui dentro. Eu não abri ainda. Na verdade, eu não abri porque eu vou fazer um vídeo de unboxing lá no meu outro canal. Para quem não sabe, eu tenho um canal também imantado de livros. Mas eu estou enrolando para abrir e talvez no fundo, era para eu fiz essa compra aqui em 2018, até hoje eu não abri esse pacote. Era para eu ter lido antes de começar a série, porque já se sabia mais ou menos que era essa série que ia vingar para ser produzida. Enfim, acabei enrolando, mas talvez, né, eu espere passar essa temporada inteira para efetivamente começar a ler aqui este livro. Por isso que ainda está guardadinho no unboxing, mas é para outro canal mesmo que eu vou fazer a abertura, então não interessa. Enfim. Vamos então à estreia aqui do primeiro episódio de A Casa do Dragão. De uma maneira simples, rápida e direta, ele é tão bom quanto eram os episódios lá de A Guerra dos Tronos. A Casa do Dragão é tão bom quanto A Guerra dos Tronos. Simplesmente isso. Claro, muito melhor produzido, porque agora o dinheiro está liberado. Antigamente eles tinham que maneirar umas questões aqui e acolá, principalmente lá na primeira temporada, né? Recentemente eu revi o primeiro episódio de A Guerra dos Tronos e realmente algumas coisas você percebe, diminuíram um pouquinho da grana aqui e acolá, mas de qualquer forma a aparente grandiosidade dos cenários, das ambientações ainda fica assim marcado naqueles episódios iniciais de A Guerra dos Tronos. E aqui, claro, porque tem mais grana, fica mais evidente ainda. Logo de cara, né, a gente vê aquele voo rasante do dragão, e que eu não decorei o nome ainda dele, mesmo porque ainda tem mais 9 dragões aparecendo nessa série. Aliás, a maioria dos personagens aqui eu não decorei, como também era lá na Guerra dos Tronos. É difícil até você se acostumar, ainda mais que você não está lendo na televisão, fica mais difícil você decorar os nomes, mas de qualquer forma... Temos uma questão aqui apresentada da introdução da história, que basicamente é o que você já sabia se você acompanhou os trailers promocionais da série. Aquela questão onde vamos ter uma briga de família porque o herdeiro do trono talvez fosse para uma pessoa, foi para outra. Aí a outra quer brigar, essa aqui também quer lutar pelo título. Enfim, essa é a história. De qualquer forma, ainda é uma guerra pelo trono, o mesmo trono, inclusive, o Trono de Ferro, que já era na série mãe. Pois é, a série derivada é a mesmíssima coisa, só que aqui a gente tem uma coisa diferenciada, que é uma briga entre a própria família, diferente lá de Guerra dos Tronos, que eram vários reinos tentando, né, que é a unificação dos 7 reinos, né? Eles queriam se quebrar cada um ao seu lado, cada um tomar o Trono de Ferro. Aqui não, é uma briga completamente familiar. Você pode pensar, isso é mais fraco? Não, muito pelo contrário. É mais tenso ainda, porque
Toda família tem dragões, meu filho. São 10 dragões. Então, vai ter briga adoidado. Claro que aqui a valorização da ação puramente simples não é o objetivo da história em si. O que mais vale nas histórias do George R. R. Martin são as intrigas políticas palacianas, intrigas entre a própria família, porque a gente também tinha tudo isso lá em A Guerra dos Tronos. As próprias famílias de cada um dos reinos brigavam à torta e à direita. Também havia a briga interna, ou seja, não é coisa nova que tem aqui e não é uma coisa menor, porque na verdade é o principal trunfo da escrita do George R. R. Martin, ou seja, a gente não tem nada de diferente do que a gente tinha na outra série, né? E muita gente fala, a forçação de barra dessa série aqui tentar emular a Guerra dos Tronos. Caramba, mas é esse o objetivo, é você fazer um derivado de uma série que funcionou bastante para a audiência. Falando nisso, né, por que Guerra dos Tronos foi um sucesso absoluto, estrondoso? Por causa da história em si? Sim e não. Sempre lembrando que Guerra dos Tronos, a série, e baseado nos livros, A Canção de Gelo e Fogo, é uma história que ela vai se transformando em outra coisa. No começo, ela é apenas uma história de intrigas palacianas da época mais ou menos medieval, equivalente do nosso sistema, né? Mas que aos poucos vai se transformando numa história de fantasia, justamente porque vem aparecendo a figura lá dos dragões, dos caminhantes brancos e de outras coisitas que até não apareceram na série, mas existem lá nos livros. Os livros são muito mais fantasiosos do que a própria série. A série é um pouco mais crua, um pouco mais real, mesmo que tem um dragão voando, né? Enfim, então é uma série que ela foi se transformando. Dá para dizer que as pessoas foram chegando cada vez mais por causa desse aumento do índice de fantasia? Provavelmente não. O que pegou mesmo o povão foi a violência da série e também a putaria, óbvio, né? Peitinho a todos os lugares. Esse clima de luxúria, caramba, pegou com certeza a maioria do pessoal. E sim, a história de fato era boa, funcionava, tanto que o próprio público percebeu, não foi preciso ninguém dizer, nenhum site bacaninha dizer, críticos em geral dizer que começou a afundar justamente quando a história começou a ficar pobre, porque eles não tinham mais a referência dos livros, porque os livros ainda não estavam escritos. Simplesmente assim, a história era importante. A grande massa de pessoas que assistia a Guerra dos Tronos conseguia perceber que a história era boa. Quando ela começou a afundar, a audiência também começou a reclamar. Não caiu, mas começou a reclamar, pelo menos. Então, sim, há uma garantia que essa série aqui também vai ser acompanhada por causa da história em si. E como eu disse, o primeiro episódio basicamente é o que já estava apresentado nos trailers, aquela briga inicial, né? Num primeiro momento a gente vê alguns anos antes, mais de 10 anos na verdade, acho que uns 20 anos antes, onde a gente vê o primeiro rei, lá que eu não lembro o nome dele, né? Que ele tem já a tarefa de proclamar o seu herdeiro futuro, porque os herdeiros naturais haviam morrido numa certa tragédia. Ok, então ele tem disponível uma opção, digamos, vamos colocar logo, uma opção feminina e uma opção masculina de herdeiros. Uma herdeira mais direta, a mulher, né, que é nominada aqui na série como a rainha que nunca foi, e também um outro cidadão ali, um cidadão masculino, né? Então, pelas questões lá da época retratada pela história, né, não lá tinha muito costume de se colocar uma mulher sentada no trono de ferro. Por causa disso, a gente não pode chamar isso de preconceito, é apenas uma coisa de tradição. Foi favorecida então a figura masculina do Viserys. Então a rainha que nunca foi se transformou nisso mesmo. Basicamente esse é um contexto inicial. E sempre o George R. R. Martin se valoriza disso, né? Dos conceitos, dos preceitos, né? Ou dos acontecimentos anteriores para valorizar a história presente. Aquilo que acontece lá no passado vai se repetindo. E de novo, né? Temos a questão da sucessão mais uma vez, porque agora Viserys, já passado alguns anos, com aquela filhinha que ele tinha, aquela barriga que ele tinha na sua esposa, virou uma menininha, ou seja, o herdeiro natural, né, o seu primogênito é uma primogênita. E então sempre ele quis o garoto, o menino, por 5 tentativas, né? Como é que é? A Emma falou,
Um morreu depois de alguns meses, parece, né? 2 natimortos e 2 morreram no berço. Acho que um ficou acho que o primeiro, talvez, sei lá, um deles viveu um pouquinho mais, mas de qualquer forma, né? Pelo que se diz também, todos os que nasceram, aqueles 5, eram homens, não foi mais uma mulher, né? Ou seja, só a mulher mesmo que vingou. Ou seja, ele precisava continuar meio essa tradição, aquela coisa, né? Passar para o filho homem, né? Meu herdeiro natural, aquela coisa toda, mas enfim, a questão dessa abertura aqui da série é exatamente que ele tentou e finalmente conseguiu, só que ele teve o problema ali justamente que o bebê não estava muito bem posicionado ali para nascer, aí deu problema, porque claro, obviamente, né, não se fazia cesariana ali, tinha até um conceito do que podia ser o que a gente chama de cesariana ali, nas questões dos mestres, né, lá da cidadela. Não, a gente pode fazer de tal forma, né? Muita gente até reclama que, caramba, na própria era medieval nossa, acho que já se fazia alguma coisa meio que parecida, né? Talvez um certo exagero do George R. Martin, mas ok. Isso deve ter acontecido de fato em algum momento da nossa história, com certeza, né? Ou seja, né, quando o rei precisou decidir salva a mãe ou salva o herdeiro, ele disse salva o herdeiro. Provavelmente aconteceu isso sim, e não é difícil de duvidar. Então a tragédia está armada aqui. Só que quando ele faz isso, né, claro, ele mata a rainha e o bebê, como é mais um menininho, não sobrevive. Parece que é a sina dele, né? Não gerar herdeiros machos que sobrevivam. Enfim, é o que dá. E é que provoca, então, a repetição lá daquela história anterior. Né? O que fazer com um novo herdeiro? E a mesma coisa. Uma figura feminina contra uma figura masculina. Só que no caso aqui agora é a filha do Viserys e o irmão do Viserys. Rhaenyra e também o Daemon. Pelo menos esses personagens eu decorei o nome, né? Então está armado a pendenga da vez. E para quem conhece a outra série ou os livros, sabe muito bem que isso é suficiente para a gente ter diversão garantida para os próximos 9 episódios restantes da primeira temporada, que já está garantida a segunda. E sim, essa abertura, mesmo que seja um pouquinho mais simples do que na comparação que a gente possa colocar com a Guerra dos Tronos, que era um episódio onde apresentava mais nuances mais complicadas, já se falava de bastardo, se falava de incesto, se falava de muitos temas interessantes ali, de lealdade, de traição, inclusive de procurar o seu lugar, não é? Diante da família, diante da sociedade, diante do reino. O que você quer ser, meu filho? Todas essas questões já existiam lá no primeiro episódio de Guerra dos Tronos. Sim, esse episódio aqui ele é muito mais simples em termos temáticos. A questão principal é realmente ali desta balança entre a figura feminina e a figura masculina. E por que eu estou valorizando o tempo todo aqui na minha resenha exatamente este conflito de homem contra mulher ou de mulher contra homem? Porque, infelizmente, é uma coisa que quase a totalidade dos roteiristas de séries de TV, de filmes de cinema, inclusive até de livros, estão fazendo o tempo todo essa briga que as mulheres precisam ser empoderadas. E esse negócio está recaindo aqui sobre a série também. Existirá uma grande valorização do feminismo aqui na série. Vale lembrar uma coisa, o George R. Martin, no seu original, nas suas histórias aqui, desde Guerra dos Tronos, trocando aqui, quase caindo no livro, as figuras femininas que ele escreve, sim, sempre foram fortes, mas ele nunca, por causa disso, criou personagens masculinos inferiorizados. Nunca. Inclusive, a gente pode dizer que vários personagens masculinos têm grandes dilemas também, ou seja, eles não são fracos. Um problema que pode acontecer, então, aqui em A Casa do Dragão, baseado em Fogo e Sangue, é que, sim, os roteiristas comecem a contaminar o material do George R. Martin, valorizando demais as figuras femininas. E é fácil você perceber que tem várias figuras femininas já que tendem a ganhar muito destaque nos próximos episódios. A própria Rhaenyra, a Alicente, que é amiga dela, né, que é filha da mão do rei, que pelo jeito ali, numa maneira velada, parece que teve um tete-a-tete ali com o Viserys, foi confortá-lo. Uma jovenzinha, né? Entenderam o que o papai fez ali com a filha, né? Pois é. Claro, para quem já sabe alguns spoilers dos episódios futuros, já sabe o que vai acontecer, mas já tá sugerido, né?
A rainha que nunca foi, ela também mal apareceu, né? Ela abriu a boca nesse episódio? Acho que não, né? Mas ela vai ser uma figura de destaque, como tantas outras. A esposa do Daemon e mais outros que certamente vão aparecer. Claro, figuras masculinas de destaque até já apareceram, várias também, mas o equilíbrio, isso que é importante, que sempre teve lá, ou sempre teve não, teve no começo em Guerra dos Tronos, mas sempre teve nos livros. Isso a gente vai ver se vai permanecer ou não aqui em Casa do Dragão. Falando em Guerra dos Tronos, né? Sempre vale a comparação aqui. Lá em Guerra dos Tronos, sim, aconteceu o fenômeno que a partir da metade da série se começou a valorizar muito as figuras femininas. Tanto que você vê como termina, né? Sansa, Arya e tantas outras. Elas começaram a ser cada vez mais empoderadas. Claro, grandes vilãs eram mulheres também, mas isso, claro, também era a base do que já trazia George R. Martin. Então, os roteiristas dessa modernidade não conseguiam destruir essa parte, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui a partir dos próximos episódios, então, de A Casa do Dragão. Começou muito bem com essas questões interessantes. Assim, eu esqueci de definir, né? Depois que, então, o rei precisou tomar a sua atitude de decidir quem vai ser o meu herdeiro oficial, ele decidiu por Rhaenyra, não pelo irmão. Por quê? O que o irmão fez de errado? O irmão sempre se mostrou ao longo dos últimos anos um cara que não tinha lá muita condição de ser um rei, aquele rei bondoso, estava fazendo merda, traduzindo, né? E tivemos um exemplo claro ali da Guarda Dourada, né? O que ele fez de massacre ali. Quer dizer, ele atacou só criminosos, né? Ele não atacou nenhum inocente, pelo menos não foi notificado que ele cometeu um erro ali com seus soldadinhos, né, dourados. Me parece que não, mas de qualquer forma soa, claro, completamente agressivo, porque está passando em cima das leis, né? Ele foi ali o juiz e algoz dos criminosos que ele tinha à frente dele, né? Realmente ele fez algo completamente ensandecido. E imagine ele então ser um rei, não daria muito certo, né? Então realmente o Viserys fez a opção certa, né, de indicar a sua filha como a herdeira nomeada e não irmã. Bom, dito e feito, está montada então a trama básica aqui da série, a briga interna pelo poder, pelo Trono de Ferro. E uma coisita diferente que teve no final do episódio foi referência justamente à Guerra dos Tronos, porque já existia uma certa visão, né, que sim, todos os eventos, né, de Guerra dos Tronos, da série, ou seja, aquela coisa dos caminhantes brancos que vem do lado norte, que vai matar toda a humanidade, já era uma visão de antigos Targaryens. Mas essa coisa parece que não existia nos livros, foi uma coisa acrescentada agora pelos roteiristas, mas com o aval de George R. Martin, que diz em entrevistas que ele está muito mais envolvido com essa série do que esteve com a anterior e primeira, porque lá ele meio que foi aos poucos deixando de participar, tanto que eu acho que ele até previa que os caras não manjavam muito da escrita. Quando ele viu, ó, vou pular fora daqui porque eles vão fazer merda com os finais que eu vou deixar para eles aqui, né? Dito e feito, né? Acho que aqui vai ter um controle maior do George R. Martin. Mas não quer dizer que aquela contaminação do empoderamento feminino possa acontecer. Mas se acontecer também tem aquela coisa que eu disse. Isso já existe dentro da obra do George R. Martin. As figuras femininas são fortes, não são empoderadas, elas são fortes. É uma coisa completamente diferente você ser forte e empoderado. O empoderado sempre é uma falsidade que as pessoas acreditam. O forte é forte e acabou. Enfim, essa estreia aqui eu achei muito boa, nos mesmos moldes do que foi então o primeiro episódio lá de Guerra dos Tronos. Mas como eu disse que aquele começo lá da outra série mãe foi muito mais um conjunto de várias temáticas diferentes, né, só pontuando como seriam desenvolvidas, já dava mais material para a gente curtir tudo aquilo. Aqui, como é uma linha narrativa um pouco mais simples, então eu posso dizer que esse episódio aqui é um pouquinho inferior. Em termos de nota, eu vou deixar isso bem claro. Se lá, com certeza, para o primeiro episódio de A Guerra dos Tronos eu atribuir 5 asteriscos, para essa abertura aqui, então, de A Casa do Dragão, vou tirar, então, meio pontinho. 4,5 asteriscos. É o que vale, sim, esta abertura de nova série sensacional, com certeza. Eu espero que eles não estraguem. Por favor, não estraguem. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com tudo que eu disse aqui ou discordam completamente. Coloquem aí nos comentários.
É isso.